E aí galera, tudo bem? Olha, mais uma aula de geometria analítica, tudo bem? Ó, a gente está chegando na reta final de geometria analítica, tá? Equação geral da circunferência, beleza? Vamos lá? Para ter assistido essa aula, é fundamental que você tenha assistido a aula de equação reduzida da circunferência, tudo bem? Beleza? Galera, é sério, tá? É sério. Para você assistir essa aula de equação geral da circunferência, tudo bem? Não vai valer nada se você antes não tiver assistido essas duas aulas aqui, tá? A aula de equação reduzida da circunferência, a aula anterior, tudo bem? E a aula de produtos notáveis e fatoração, tudo bem? Por quê? Bom, porque eu queria ressaltar a importância do seguinte. Equação reduzida da circunferência, galera, né? Nessa aula a gente concluiu duas coisas. Que para montar a circunferência, a equação da circunferência, a gente precisa do centro, tudo bem, da circunferência e raio, beleza? Então essas duas coisas são as duas coisas mais importantes, tá? Que a equação reduzida da circunferência ela mostra de cara, tudo bem? Então isso daqui, pessoal, é fundamental, né? Se eu souber isso, acabou, beleza? E a outra aula que eu preciso que eu quero que você esteja ciente é a aula de produtos notáveis e fatoração, né? Porque é o seguinte, a gente sabe que a mais b ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro mais 2ab mais b quadrado, certo? Mas é o seguinte, nessa aula eu quero que, olhando para, por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Olhando para esse cara, você imediatamente enxerga esse cara aqui, x menos 1 ao quadrado. Ah, mas professor, como assim? É isso mesmo. Se eu te der isso, você tem que enxergar isso, tudo bem? Mas é muita habilidade e tal, não. Pessoal, isso daqui é o seguinte, isso daqui não é habilidade, tá? Quer dizer, isso daqui é habilidade, mas não precisa de muita habilidade, pessoal. Você só precisa saber transformar nisso e nisso, olhando essas duas aulas aqui, tá? O único ponto que eu concordo com vocês, é um pouquinho mais ser buscado olhando para isso e enxergar isso, tá? Mas isso daí, pessoal, é treino, né? Que nem dirigir. A primeira vez que a gente dirige é difícil, tá? A gente trava, o carro morre. E a gente sabe desde pequenininho o que é dirigir, como é que funciona, o que é o acelerador, o que é o freio. A gente entende, né, o que é dirigir, mas quando a gente vai dirigir de fato aí ferrou, certo? Então é a mesma coisa. Aqui é o seguinte, você olhou para isso, tudo bem? Então para saber fazer isso, essas duas aulas aqui e dar uma treinada para a gente poder conseguir acompanhar sem problema nenhum essa aula, tudo bem? Bom, e aí é o seguinte, o que é a equação geral da circunferência? A equação geral, assim como na equação da reta, a equação geral da reta, é o tal igual a zero, tá? Só que esse igual a zero, embora seja bonito, né? Lá na reta ele só servia para uma coisa, né? Certo? Que era fazer cálculo da distância de ponto à reta. Tudo bem que pode ser que tenha outras funções, né? Outras utilidades que eu não vou lembrar agora quais são, tudo bem? Mas o ponto é, pouco me serve a equação geral. Tá? Ah, mas se pouco serve pra gente, por que você tá dando essa aula? Porque a galera dá essa equação geral, essa maldita equação geral pra gente, tudo bem? Então a gente tem que pegar essa equação geral que é igual a zero, que ó, é uma coisa que a gente não consegue trabalhar direito, né? A gente não consegue ver nada dentro dele, tudo bem? E a gente vai transformar isso na equação reduzida, tá? E sabendo da equação reduzida, a gente sabe o centro, a gente sabe o raio, a gente sabe tudo, é open bar, check, então tá tranquilo, tudo bem? Então o que a gente tem que fazer? Nessa aula, pessoal, eu vou ensinar para vocês como é que eu vou pegar essa equação geral da circunferência e transformar na equação reduzida, tá? Então, na verdade, é muito mais uma aula de macete, tá? Do que nesse caso vai ser completar quadrados, tudo bem? Do que uma aula de teoria, tá? Isso aqui é uma aula de macetes. Ah, mas o meu professor, ele deu uma aula de equação geral, deu um monte de fórmula. Se você quiser, você pode decorar as 3, 4, 5, acho que umas 4 fórmulas que tem para fazer essa transformação. Pode decorar, é só pegar um livro, eu não vou fazer questão de ensinar para vocês decorar a fórmula, certo? Decorar a fórmula é só você pegar o livro e olhar como é que é, tá? Eu vou ensinar para vocês o seguinte, como é que a gente vai fazer para descobrir a equação reduzida sem usar fórmula, tudo bem? Só usando o poder da mente e não o poder da decoreba, certo? Porque a decoreba pode até falhar às vezes, certo? Só que nosso pensamento nunca falha. Tudo bem? Então vamos para o primeiro exercício, vamos lá. Galera, é o seguinte, ó, se sua prova for a prova de um vestibular sério, ou então se for uma prova, assim, de colégio sério, vamos dizer assim, né?
nunca vai cair uma questão desse tipo aqui, né? Blá blá blá, determine a equação reduzida. Determine o centro e o raio. Bom, a gente já viu nas aulas aqui do Aulas a Mais, né? Tem nosso canal aqui, Aulas a Mais, tem o canal também da Arquivest com exercícios da FUVEST, certo? E é o seguinte, nessas aulas a gente já viu que, né, não tem isso de, vestibular sério, é isso daqui e aí beleza. Eles perguntam e você faz uma coisa e acabou. Não existe isso. Tá certo? Essa aula, como eu falei, é um macete. Então, ele deu a equação isso daqui está na forma de equação geral. Por que está na forma de equação geral, né? Bom, isso daqui é uma circunferência e a equação geral porque está igual a zero, certo? Igual a zero significa equação geral, tudo bem? E aí, beleza. Olhou para esse cara, bom, no item A ele perguntou, determina a equação reduzida. Então, olhou para esse cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar na equação reduzida, tudo bem? Lá na reta, pessoal, né, nas aulas de reta, tá certo? Ele dava a equação geral da reta, o que a gente fazia? A gente isolava o y, tudo bem? E aí, isolando o y, a gente tinha o m, e o coeficiente angular e o coeficiente linear, certo? Nesse caso é mais ou menos parecido, só que não é só isolar o y, tá? Como é que é então o macete? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é escrever x com x e y com y. Como assim? Aqui tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y menos 5 igual a 0, certo? Então, esse x ao quadrado, esse 4x menos 4x, eu vou escrever aqui um do lado do outro. X ao quadrado, tudo bem? Menos 4x, tranquilo? E aí, y com y, né? Eu vou escrever y ao quadrado, eu dei um espacinho aqui que vocês já vão entender por que eu dei esse espacinho, né? Menos 8y, beleza? Então eu não fiz nada com relação à equação, certo? E isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a menos 5 passou para lá, tudo bem? E eu vou colocar 5. Então eu vou escrever desse jeito. Desse jeito como? Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo. A gente pega o x e escreve juntinho aqui x com x. A gente pega o y e escreve o y juntinho aqui do outro lado, tudo bem? E aí a gente vai mandar o menos 5 para o outro lado, vai ficar igual a 5, tudo bem? A gente vai escrever desse jeito, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, pessoal, esquece o resto, olha só para esse cara, Tá vendo esse cara aqui? Né? Tá vendo esse cara aqui? Né? E aí, olhando para esse cara aqui, pessoal, dá uma coceira na mão, certo? Um sentimento desesperador de escrever aqui o que, pessoal? De escrever aqui mais o que? 4. Como assim, professor? Da onde você tirou esse 4? Esse 4, pessoal, é o seguinte, não precisa de se desesperar, né? Eu quero que isso se transforme em algo do tipo x menos blá 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 ao quadrado, certo? Aqui vai ser x menos 2 ao quadrado. Como assim, pessoal? Olha só. Calma. Eu tenho a menos b ao quadrado, certo? Então na aula de produto notável eu já falei que precisa ter assistido a aula de produto notável, certo? Então na aula de produto notável a gente viu que a menos b ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Legal. Se eu colocar um 4 aqui, eu posso escrever isso daqui tudo, né? Lembra que eu falei? Olhou para isso, você está enxergando isso. Olhou para isso, você está enxergando isso. Isso daqui são coisas equivalentes para matemática, né? Então, pessoal, você precisa olhar para isso e enxergar isso daqui. Legal, mas eu posso deliberadamente colocar um 4 aqui e que se dane? Não posso, né? Isso aqui se trata de uma equação, certo? Então eu tenho que seguir as regras da matemática. Eu não posso chegar e colocar um 4 aqui, né? Eu tirei 0, então eu cheguei aqui e coloquei o 1, pronto, eu tirei 10. Não é assim que funciona, certo? A gente tem que colocar, se a gente colocou 4 desse lado da balança, ou seja, desse lado da equação, dá uma olhada na aula de equação, tudo bem, do primeiro grau. Então se eu coloquei 4 aqui, eu vou colocar 4 aqui também, tudo bem? E aí beleza, tranquilo. Tá certo, tá tudo certo. Isso pode, beleza? Isso pode. Por quê? Eu coloquei 4 aqui, coloquei 4 aqui. Tranquilo. A balança continua equilibrada. A equação continua equacionada, né? De igual, certo? Então, beleza. Agora eu tô olhando para esse brother aqui. Esquece o resto. Só olha para esse brother aqui, certo? Eu tô olhando para esse brother aqui e tá uma sensação incrível, certo? Uma coceira danada de escrever o quê, pessoal? Aqui 16. Galera, olha só.
exige um pouco de prática, eu confesso, exige um pouco de prática, tudo bem? Mas você pode tranquilamente pensar o seguinte, olha só, aqui não é y, então aqui é y também, certo? E aí beleza, na hora de botar o 16 aqui está vendo menos 8y, né? Esse menos 8y é um resultado de menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que eu vou chamar de a, que dá menos 8. Então esse a, pessoal, tem que ser 4, né? Porque fica menos 2 vezes y vezes 4, que é menos 8y, certo? Que é o cara do meio aqui. Então, eu vou colocar aqui menos 4. Ó, pessoal, não precisa ter essas sacadas rápidas. Tudo bem? A aula é rápida porque eu sou rápido, mas ó, você olha para esse cara e dá uma conferida. Tudo bem? Dá uma conferida. Quadrado do primeiro, check. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 8y, check. E quadrado do segundo, menos 4 ao quadrado, 16, check. Então tá check, tudo bem? Você só precisa calmamente olhar e conferir. Se não der certo, você tenta outro valor. Tá certo? E dá uma pensada aqui, ó. Isso aqui não é o dobro do primeiro vezes o segundo? Então a gente sabe que esse aqui é o dobro do segundo, é o 4. Tranquilo? Beleza? Só que eu não posso fazer isso deliberadamente, né? Não é open, né? Não é anarquia. Aqui a gente tem umas regras, tudo bem? Então se eu coloquei 16 aqui, eu preciso colocar 16 do outro lado da equação. Tranquilo? Daí a gente tem o seguinte, a gente tem que aqui fica 5 mais 4 que costuma dar 9 e 9 mais 16 que costuma dar 25, né? 25, olha só, olha que bonitinho. A gente pegou esse cara e esse cara é igual a esse cara. Essas duas equações aqui elas são equivalentes, elas são iguais, elas são tudo igual, né? Para matemática isso é igual a isso. Tá? Ah, mas você colocou 4 e 16 aqui, qual é o problema? A gente respeitou, ó, a gente respeitou as regras. Se a gente está respeitando as regras, tudo pode. Tudo pode respeitando as regras, tudo bem? Tranquilo? E aí, beleza, no item B ele pergunta o seguinte, determine o centro e o raio. E aí, ficou brincadeira de criança, como é bom, certo? A gente sabe que brincadeira de criança é o centro. O centro vai ser o quê? Aqui a gente sabe que é x menos x do centro, certo? Da equação reduzida. Por isso que eu falei, assiste a aula de equação reduzida, porque aqui é x menos x do centro, né? E aqui vai ser y menos y do centro. Como assim? Olha só, para você que assistiu a aula de equação reduzida, você já entendeu que esse cara aqui é o x menos x do centro ao quadrado, certo? Mais y menos y do centro ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado, que é 25, certo? Daí é o seguinte, o x do centro, portanto, vai ser igual a 2, certo? O x do centro vai ser igual a 2 e o y do centro vai ser igual a 4, porque a gente tem que trocar o sinal na hora de colocar o menos 2 aqui, né? E o raio ao quadrado é igual a 25, ou seja, né, como raio é a distância, então raio é igual a 5. Daí a gente tem o centro, que é o centro 2, 4, e o raio, que é o 5. Pronto, tá certo? Ou seja, né? Moral da história. Qual que é a moral da história aqui da questão 1, do exercício 1 da nossa aula? Ele deu a equação geral. Pega essa equação geral, pessoal, e transforma em equação reduzida usando esse procedimento. Tudo bem? É um procedimento, né, que exige alguns passos, alguns cuidados, mas é só prestar atenção. Tranquilo? Não precisa saber nada mais do que para os notáveis para fazer isso. Tranquilo? E aí pegou esse cara calmamente, que você fez esse cara calmamente, tudo bem? É só olhar. É só olhar aqui. Esse aqui vai ser o x do centro, esse aqui é o y do centro, esse aqui é o quê? É o raio, certo? É só olhar, é só pegar o olho e olhar, tudo bem? Esse aqui é um olho, tudo bem? E olhar a equação, tá? Então pessoal, moral da história. Tanto na equação reduzida da reta como na equação reduzida da circunferência, pessoal, é só olhar aqui a equação para a gente ter o raio e o centro, beleza? Então é isso, tudo bem? Vamos para a questão 2. Então, galera, aqui no exemplo 2, beleza? Ele deu a equaçãozinha aqui, essa equaçãozinha aqui, beleza? Ele pergunta, ou a gente vai determinar aqui a equação reduzida, tudo bem? Bom, então, olha só, a primeira coisa que eu preciso verificar é o seguinte, eu preciso verificar algumas coisas, tá, pessoal? Né? A primeira coisa que eu preciso verificar é o seguinte, né? O x ao quadrado e o y ao quadrado precisam ser iguais. Precisam ser iguais, tudo bem? Por que precisam ser iguais, pessoal? Porque na hora de dividir, né, eu tenho que ficar com x ao quadrado e y ao quadrado sozinho para poder fazer aquele macete dos produtos notáveis, certo? E no macete dos produtos notáveis a gente sabe que é x menos x do centro, né? A gente sabe que é x menos x do centro.
ao quadrado. Então, é sempre x ao quadrado, né? Mais y menos y do centro, tudo bem? Ao quadrado. Então, é sempre y ao quadrado. Não tem aqui, assim, beleza, eu posso ter um número aqui, mas eu tenho que passar dividindo todo mundo na equação geral, certo? E aí é o seguinte, eu tô vendo aqui 3, eu tô vendo aqui 2, então eu coloquei aqui de propósito, só para vocês verem que essa equação não é uma equação de circunferência. Tudo bem? Eu preciso que aqui seja também o mesmo número, então eu vou botar aqui 3, tá? De propósito eu coloquei aqui só para vocês entenderem que antes de começar a fazer aquele macete que a gente falou na aula anterior, a gente precisa dar uma verificada, tá? Então as duas coisas iniciais que eu preciso verificar, primeiro, se o x ao quadrado e o y ao quadrado são iguais, para poder dividir com o mesmo valor, e outra coisa é o seguinte, o x e y, né? Esse x e esse y, eles precisam ser x e y sozinhos, tá? Eu não posso ter um xy, não posso ter um 6xy, eu não posso ter um menos 18xy, eu preciso ter x e y, certo? Sozinhos. Ah, eu posso ter, por exemplo, x e não ter y? Posso. Eu sei que se eu não tiver x, eu tenho y, eu sei que o x aqui vale 0x, tá? É normal. Mas enfim, essas duas coisas que eu preciso verificar. Por exemplo, eu posso ter uma equação da circunferência assim: x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado, beleza? Menos 3 igual a 0, tudo bem? Depois vocês verificam aí qual que é a equação da circunferência daqui. Vocês podem até postar na resposta para ver se deu certo. Tudo bem? Aí você me determina o x do centro e o raio dessa circunferência aqui. Isso daqui é uma equação da circunferência. Por quê? Porque eu tenho o x ao quadrado e o y ao quadrado iguais, no caso 1, beleza? E o x está sozinho, o y também está sozinho, né? Eu não sei se vocês separaram, mas tem um 0y aqui. Mais 0y, que é 0, que não precisa ser colocado. Então, o x e o y estão sozinhos, beleza? Tranquilo? Então tá tranquilo. Tá, tem mais uma coisa que eu preciso verificar, tudo bem? Para isso ser uma equação de circunferência, porque a gente vai ver depois de ter feito o procedimento. Tudo bem? Bom, para fazer o procedimento é tranquilo a gente seguir com essas duas verificações, tá? Então, você precisa verificar esses dois antes para poder mexer nesse cara aqui, tudo bem? Como é que a gente vai mexer? Bom, a gente já sabe, né? Vamos colocar x com x, então vai ficar 3x ao quadrado, tudo bem? Mais 6x, x com x, beleza? Mais quem, pessoal? 3y ao quadrado menos 18y. Né? Coloquei y com y e x com x. E aí vou passar o menos 20, o 27 para o outro lado, ficou menos 27. E aí eu tenho uma equação aí. Lembrando que uma equação é uma balança, tenho essa balança igual a essa balança aqui, tudo bem? Então, o que eu fizer dos dois lados está check. Eu posso fazer. Tranquilo? Bom, e aí beleza, tenho 3x ao quadrado e y ao quadrado, né? Tá atrapalhando esse 3. Porque para completar quadrados, eu preciso do x sozinho, do x ao quadrado sozinho, tudo bem? Então eu vou dividir aqui por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, ou seja, eu dividi a equação inteira por 3, tudo bem? A equação, esse lado da equação por 3, esse lado da equação por 3, daí a gente resulta o seguinte, né? A balança continua equilibrada, x ao quadrado mais 2x, tudo bem? E mais y ao quadrado menos 6y, mais e menos, tudo bem? Isso igual a menos 9, beleza. Aí é o seguinte, aí galera, com a técnica explicada na aula anterior, da lousa anterior, perdão, eu vou olhar para esse cara aqui e vou ficar com uma coceira tremenda, incrível, de querer colocar o que aqui, pessoal? De querer colocar mais um aqui. Por que mais um? Ah, é mais um porque a gente sabe que esse cara é x mais 2 ao quadrado. Todo esse cara aqui pode ser substituído por x mais 2 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, né? Certo? Olha só, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. Beleza, tranquilo, ok? E aí a gente tem o seguinte, esse cara aqui, né? Eu vou ficar com uma coceira de colocar o quê? Mais 9 aqui. Ah, mas como assim, professor? Ó, é só fazer a verificação. Quadrado do primeiro, menos 2 do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, mas professor, eu não tive essa sacada rapidamente. Tudo bem. Ó, é só você pensar que esse cara é menos 2 do primeiro pelo segundo. Ah, e aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, né? Isso significa alguma coisa que a gente já vai ver. E aí, beleza. Como isso aqui é uma equação, coloquei um aqui, né? Então, é obrigatório colocar um do outro lado. Só isso? Não. Esse mais 9 também preciso colocar.
mais 9. Tranquilo? E aí o que acontece? Eu tenho o seguinte, menos 9 cancela com mais 9, fatiou, passou. Então isso daqui vai ser igual a 1. Daí a gente tira aqui, olhando esse cara, olhando, né? Olhando aqui, certo? Olhando aqui, certo? É só olhar, tudo bem? E olhando aqui, a gente sabe o quê? Isso aqui é um olho, 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 tá? Tá bem ruim, mas olhando aqui a gente sabe que o y do centro, né? Começando pelo y, vale 3, porque é só trocar o sinal. Então a gente sabe que o x do centro aqui também vai valer menos 1, né? A gente sabe que na equação geral, na equação reduzida da circunferência x menos x do centro, então para ficar mais 1 aqui tem que ser menos 1, tudo bem? E a gente sabe que é y menos y do centro, então para dar menos 3 aqui tem que ser 3, tranquilo? E aí a gente sabe que o raio aqui, né? Isso aqui é o centro, isso aqui é o centro. A gente sabe que o raio ao quadrado é igual a 1, certo? Então seria raio igual a raiz de 1, que dá, quer dizer, r seria mais ou menos 1 na álgebra, mas aqui tem que ser 1 porque é uma distância. O raio vai valer 1, tudo bem? E o centro é o menos 1, 3. Tranquilo? Ah, galera, eu esqueci, tava quase esquecendo aqui, na verdade eu esqueci, tô regravando aqui a terceira e última condição, tudo bem? Então, para que isso seja uma circunferência, precisa acontecer, né, esses dois fatos aqui. E a terceira coisa é esse cara aqui, ó, esse cara aqui. Tudo bem? Então, no final eu fatiei, passei, fiz as contas, blá blá blá, determinei aqui o bidob, o a mais b, a menos b, e aqui ficou aqui um número, né, que é o raio ao quadrado. Se esse cara for negativo, não é circunferência, certo? Raio precisa ser positivo, é como eu falei aqui. Raio não é 1, não é mais 1, dá mais ou menos 1 aqui a álgebra, mas é mais 1 porque o raio é uma distância. Então, esse cara aqui é a terceira condição, vou colocar aqui, tá? Esse raio ao quadrado tem que ser maior, né, que 0. Não pode ser 0 também, porque se for raio igual a 0 não é circunferência, é um ponto. Então, esse raio ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0, tudo bem? Esse número aqui tem que ser maior ou igual a 0 para esse troço existir, beleza? Então, pessoal, é isso. A equação geral é um monstro. É um monstro e acabou. Matemática tem os seus monstros. Concordo, é justo. E esse é um dos monstros mais, enfim, na matemática, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar um monstro e transformar em alguma coisa mais palpável, em alguma coisa que enxergando, só olhar, só bater o olho que a gente já sabe o que é, certo? Que é a equação reduzida da circunferência, tá certo? É a mesma filosofia da reta, né? A reta transforma em equação reduzida. Circunferência também transforma em equação reduzida e é isso. Você vai ser feliz se você fizer isso com a técnica que a gente aprendeu aqui, que é completar quadrados. Beleza? Então é isso aí. Falou!